Olá, desbravadores da internet! Eu sou o Jonas Bergamini e este é o canal Desbravando. Hoje nós vamos trazer para vocês um requisito da classe de companheiro. Lá no item 2 de Descoberta Espiritual, o requisito pede para a gente memorizar e demonstrar habilidades com os 27 livros do Novo Testamento. E é isso que a gente vai trazer para vocês hoje. Vamos para o papel? Vamos lá então. Agora a gente vai falar sobre os livros do Novo Testamento, certo? Os livros o Novo Testamento, ele é considerado a segunda parte da Bíblia cristã, porque só os cristãos é que reconhecem o Novo Testamento. O conteúdo de todo o Novo Testamento, ele é a partir da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Só depois disso é que o Novo Testamento passou a existir. Ele é composto por 27 livros e ele é escrito em grego. Os escritos do Novo Testamento, o mais próximo da vida de Jesus, ele é de 42 anos depois de Cristo. Ele é dividido em cartas e epístolas, evangelhos, os livros históricos e proféticos. Na verdade é histórico e profético porque cada um só tem um livro. Então vamos começar aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, vou pegar o roxo. São as cartas e epístolas. Cartas torto e epístolas. Quais são as cartas e epístolas? Vamos lá. A primeira carta, né, ou aqui também é chamada de epístola, é o livro de Romanos. Romanos é o 6º livro do Novo Testamento e ele é escrito por Paulo. Paulo escreveu para o povo que morava em Roma, para os romanos. E é a epístola mais longa de Paulo. Então, de todas as cartas que Paulo escreveu, Romanos é a maior. E aqui nós temos uma dobradinha. 1 Coríntios e 2 Coríntios. O autor de 1 e 2 Coríntios também é Paulo. Ele escreveu o livro de 1 Coríntios para as igrejas da cidade de Corinto. É diferente, lembra lá no Velho Testamento que a gente falou que as dobradinhas, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, elas foram divididas por causa do seu tamanho? Agora é diferente. Aqui eles são divididos porque são duas cartas diferentes. Então, quando Paulo visitou Corinto, ele escreveu uma carta. Quando ele visitou pela segunda vez Corinto, ele encontrou problemas diferentes. E aí, então, ele escreveu outra carta. Então, o conteúdo dessas cartas são diferentes. Por isso que 1 e 2 Coríntios são divididos. Certo? Quarto livro, quarta epístola, Gálatas. O livro de Gálatas também foi escrito por Paulo. E Paulo escreveu essa carta para as igrejas da Galácia, os famosos gauleses, né, que ficam hoje na região da Turquia. O outro livro é Efésios. O livro de Efésios, foi Paulo que escreveu também. Ele escreveu para as igrejas de uma cidade chamada Éfeso, que é uma cidade bem antiga, e na época essa cidade ficava na Grécia, mas hoje Éfeso, antiga Éfeso, é território da Turquia também. Outro livro, outra epístola é o livro de Filipenses. O livro de Filipenses também foi escrito por Paulo para os habitantes da cidade de Filipos, que também é uma cidade grega. Colossenses, como escreve? 2 S's, né?
Colossenses também foi escrita por Paulo, porém ele teve um ajudante, que foi Timóteo. Timóteo ajudou Paulo a escrever o livro de Colossenses. O livro de Colossenses é uma carta, são algumas cartas para a cidade de Colossos, hoje também Turquia. E aqui nós temos outra dobradinha, ó, primeira e segunda Tessalonicenses. Tessalonicenses. Os dois livros foram escritos por 3 autores. Paulo, Silvano, também chamado de Silas, e por Timóteo. Então, esses 3 são os autores dessas cartas, porque, na verdade, é um conglomerado de cartas, né? Então, 1ª Tessalonicenses tem várias cartas, e 2ª Tessalonicenses também tem várias cartas. Tessalônica é o nome da cidade onde moravam as pessoas que receberam as cartas dessas 3 pessoas. 1ª e 2ª Timóteo. Timóteo. 1ª e 2ª Timóteo não foi escrito por Timóteo, foi escrito por Paulo também. A diferença é que Paulo endereçou essas cartas para Timóteo, por isso que recebe o nome de Timóteo. Mas quem escreveu foi Paulo. O conteúdo também é diferente, por isso que eles estão separados. Então, a primeira carta Paulo escreveu para Timóteo, tem algumas palavras de ânimo para Timóteo. E a segunda carta, interessante que Paulo estava preso nessa época. Estava lá em Roma, preso, quando ele escreveu a segunda carta. Por isso que eles são divididos. Próximo. Livro de Tito. Foi escrito por Tito? Não, errado. Foi escrito por Paulo também. Paulo gostava de escrever, viu, gente? Paulo mandou uma carta para Tito. Tito trabalhava... Ele era parceiro de Paulo, na verdade. E Tito, ele estava na ilha de Creta, que é na Grécia também. E Paulo escreveu essa carta endereçada para Tito. A mesma coisa para o livro de Filemon. Também foi escrita por Paulo. E é a epístola mais curta de Paulo. Enquanto Romanos é a mais longa, Filemon é a mais curtinha. Ele escreveu para Filemon, é uma carta, e o assunto central da carta de Filemon é porque Filemon estava brigado com seu escravo. Seu escravo tinha fugido dele, e aí Paulo, sabendo disso, ele escreveu uma carta para que os dois se reconciliarem. Dá uma lidinha lá, é bem curtinho, não tem, eu acho que tem um capítulo bem curtinho. Dá uma lidinha lá que vocês vão entender. Próximo livro das cartas e epístolas é o livro de Hebreus. Para mim, um livro sensacional. O autor é desconhecido, mas as tradições judaicas dizem que é Paulo. Ninguém sabe o público-alvo, para quem esse livro foi escrito, mas os estudiosos, as pessoas que estudam sobre os livros do Novo Testamento, dizem que provavelmente o conteúdo de Hebreus foi escrito para os cristãos que tinham fugido de Roma e estavam espalhados. Então esse é o conteúdo que foi endereçado para essas pessoas. O livro de Tiago, que foi escrito pelo próprio Tiago, e esse Tiago, curioso, interessante, é o irmão de Jesus. E o conteúdo dessa carta foi endereçado para os judeus que estavam espalhados por toda a Ásia, por toda a Europa, e também tem uma referência às 12 tribos, por isso que eles dão como público-alvo o povo judeu espalhado. E agora nós temos também uma dobradinha aqui, 1ª e 2ª Pedro. Bom, quem escreveu esses 2 livros foi o próprio apóstolo Pedro. Ele escreveu
a primeira carta para 5 cidades. Cidade de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Todas elas cidades da antiga Grécia. Hoje, todas elas são da Turquia. A segunda carta também foi para as igrejas da mesma região, só que a mensagem era outra. O problema que Pedro identificou nessa região era o surgimento de falsos mestres. E por isso ele escreveu essa segunda carta. Agora uma tripla aqui, ó. Primeira, segunda e terceira João. João. 3 livros escritos pelo apóstolo João. E aí são 3 cartas com mensagens diferentes para públicos diferentes. A primeira carta foi escrita para a região de Éfeso. A segunda carta o próprio João endereça para uma senhora eleita e os seus filhos. Alguns historiadores dizem que é realmente para uma mulher da época, mas outros eles atribuem essa mensagem como sendo uma mensagem quase profética. E ele atribui essa mulher, essa senhora eleita, como a igreja. E a terceira carta de João foi endereçada para uma pessoa em especial. Se chama Gaio. Gaio era um presbítero da época. E ele escreveu a terceira João endereçada para ele. E é por isso que ela é dividida em 3, porque cada um tem uma mensagem foi endereçada para pessoas diferentes. E o último, deixa eu colocar as bolinhas aqui, ó. E o último é o livro de Judas. Judas, irmão de Tiago, logicamente irmão de Jesus também, tá? Mas possivelmente meio-irmãos, eles eram filhos apenas de José, tá? Ele escreveu, o próprio Judas escreveu o livro de Judas, e ele também tinha a intenção de alcançar os judeus que estavam espalhados, certo? Olha quanto, 21 livros, hein? Em cartas e epístolas. Vamos agora falar dos evangelhos. Evangelhos. Dá para ler aí? Acho que dá. Cinza, ficou claro, né? Mas acho que dá para ler. Os evangelhos. No grego, evangelhos significa boas novas, porque todos eles trazem nascimento, vida e morte do Messias. São 4, né? Vamos lá. Primeiro, acho que são os mais populares do Novo Testamento, junto com o Apocalipse, né? Então vamos lá, Mateus. Mas tem uma curiosidade muito legal dos 4 livros, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelhos. A diferença é que foi escrito, lógico, por 4 pessoas diferentes, mas você já parou para pensar? Poxa, se eles contaram a mesma história, por que né, os 4 estão na Bíblia? Por que, por exemplo, Marcos não pensou, se Mateus já escreveu, por que eu vou escrever? João poderia ter pensado, poxa, Lucas, Marcos e Mateus já escreveram, por que eu vou escrever? Porque eles tinham alvos diferentes, eles tinham objetivos diferentes. Então, Mateus, ele escreveu o evangelho dele e ele queria mostrar para todos os judeus que Jesus era o Messias. Ele queria convencer os judeus de que Jesus era realmente o Messias da profecia. Já Marcos, conhecido como evangelista, ele não tinha esse objetivo. Ele escreveu um evangelho para os cristãos, para pessoas que já conheciam e já acreditavam em Cristo. E ele escreveu para os cristãos de Roma. Já Lucas, ele era amigo de Paulo, ele era médico, ele escreveu para um amigo dele. Ele escreveu o evangelho para uma pessoa chamada Teófilo. Então o livro de Lucas ele é endereçado para uma pessoa. Talvez Lucas tivesse
muito interessado em salvar esse amigo, ou a família desse amigo, ou as pessoas da região ali de Teófilo. E João, ele escreveu o evangelho dele porque ele veio depois de todos esses, né? João foi o último que morreu. Ele escreveu o evangelho dele para a segunda geração de cristãos. Então ele queria que os filhos dos cristãos daquela época conhecessem aquela história. Então cada um deles escreveu na sua visão, na sua influência, o seu livro, mas para públicos diferentes. E nós temos, né, o privilégio de agora ler as 4 visões de forma diferente. Isso é muito legal. Vamos lá. Livros históricos. Não. Livro histórico. Livro histórico porque o único livro do Novo Testamento que conta uma história, que tem um começo, meio e fim, é o livro de Atos. Opa, de rosa não. De preto. Atos. Curiosidade do livro de Atos é que ele também foi endereçado a Teófilo. Logo, o autor é Lucas. Então, Lucas escreveu o Evangelho, mas também escreveu o livro de Atos. Ele escreveu para Teófilo, mas ele queria que pessoas de Jerusalém, de Samaria e de fora da Palestina tivessem acesso a esse livro também. Então não era somente para Teófilo, tá? E o livro profético. Então talvez o livro mais famoso e temido do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, que significa revelação, ou revelação de Jesus, ou revelação de Cristo. Tá? Ele foi escrito pelo apóstolo João. Tá? João é o mesmo que escreveu o Evangelho, é o mesmo que escreveu 1ª, 2ª e 3ª João. Ele também escreveu o Apocalipse. E ele escreveu enquanto ele estava exilado na ilha de Patmos. Essa ilha hoje fica na Turquia. Tá? Então, acho que Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, depois vem João. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você a concluir mais um requisito do seu cartão. Esse aqui do cartão de companheiro. Se você gostou, dá um joinha aqui, ó, um gostei no nosso vídeo. Se você quer continuar acompanhando e vendo novos vídeos com novos requisitos para te ajudar a concluir o cartão, se inscreve aqui no nosso canal. Aperta aqui na campainhazinha também para você receber as notificações. E se ainda tem um requisito que você não conseguiu concluir, escreve aqui nos comentários para a gente saber. A gente quer te ajudar, a gente quer que você conclua o seu cartão. Beleza? Não importa se é da classe regular, se é da classe avançada. Coloca aí, eu quero te ajudar. Outra coisa, você quer estudar uma especialidade diferente, uma especialidade que ninguém tem ainda? Coloca aqui no nosso comentário, a gente vai dar uma olhada, vai dar uma estudada e vai trazer essa especialidade para você também. Beleza? As referências estão aqui nos comentários, todas essas informações que a gente encontrou foram baseadas nessas referências, pessoal. Não é fácil, às vezes a gente tem que até traduzir alguns textos do inglês, a gente leva um tempão para isso, mas eu tenho certeza que a gente vai cumprir o nosso objetivo, que é te ajudar. Beleza, pessoal? Valeu, até a próxima. Fui!